Paz, família! Dia de número 53, Salmo 53. Vamos seguindo em nossa jornada com Charles Spurgeon. Diz assim o Salmo: acaso os que praticam o mal jamais aprenderão? Devoram meu povo como se fossem pão e nem pensam em orar a Deus? Grande temor se apoderará deles, temor como nunca experimentaram. Deus espalhará os ossos dos que atacam seu povo. Serão humilhados, pois Deus os rejeitou. Quem virá do Monte Sião para salvar Israel? Quando Deus restaurar seu povo, Jacó dará gritos de alegria e Israel exultará. Salmo 53, 4 e 6. E Spurgeon compartilha conosco a sua interpretação, a revelação de Deus para os seus tempos e para a sua vida. Davi vê o fim dos ímpios e o triunfo final da semente espiritual. Os rebeldes marcham com fúria contra os graciosos, mas de repente são tomados de pânico injustificado. Aqueles que antes eram destemidos, fanfarrões, tremem como as folhas da faia, assustados com a própria sombra. Nessa sentença e nesse versículo, esse salmo difere muito do 14º. Ele, evidentemente, expressa um estado mais elevado de percepção no poeta. Enfatiza a verdade por meio de expressões mais fortes. Sem causa, os ímpios ficam alarmados. Quem nega a Deus é, no fundo, um covarde. E em sua infidelidade é como um garoto no cemitério da igreja que assobia para manter a coragem. Pois Deus espalhou os ossos daqueles que acampa contra você. Quando os ímpios veem a destruição de seus companheiros, podem muito bem tremer. Poderosos foram os exércitos que sitiaram Sião, mas foram derrotados e suas carcaças não enterradas provaram a proeza do Deus cuja existência eles ousavam negar. Tu, os humilhantes, porque Deus os rejeitou. O povo de Deus pôde muito bem olhar seus inimigos com escárnio, porque eles são objetos de desprezo divino. Eles zombam de nós, mas com maior razão nós podemos rir deles com desdém, porque o Senhor, nosso Deus, os considera menos do que nada e vaidade. Eu sempre gosto de trazer uma reflexão quando nós falamos de lutar, né, de batalhas, de guerras, e quando nós olhamos isso pelo aspecto daquilo que o povo de Israel experimentou no Antigo Testamento. Nós vemos aqui um salmo que parece até meio sanguinolento, né, de desejar o mal, de desejar ver o fim dos ímpios, dos injustos, mas nós temos uma revelação do que estava sendo tratado em tudo isso. Quando o apóstolo Paulo nos revela em uma de suas cartas que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas sim contra principados e potestades nas regiões celestiais, ele nos traz um entendimento mais profundo de tudo aquilo que está escrito no passado e que está sendo escrito nos nossos dias. A nossa luta nunca foi contra o outro, a nossa luta nunca foi contra os nossos irmãos, a nossa luta sempre foi sobre uma atmosfera espiritual que influencia as pessoas a odiarem umas às outras, a desejarem, independente, ou seja, de que forma for, o que o outro tem. Sejam terras, sejam bens, sejam até relacionamentos. O desejo humano de ter o que o outro tem não provém dele mesmo, não provém da natureza criada por Deus, porque a natureza criada por Deus é uma natureza de partilhar, é uma natureza de dividir, é uma natureza que quando Deus percebe que Adão está sozinho e que não é bom que o homem esteja só, ele não cria um novo ser, mas ele partilha do próprio Adão para a criação desse novo ser. Então nós precisamos entender que nós temos um Deus que ama todos os seus filhos, e principalmente depois da ação redentora de Jesus Cristo, que o Pai nos adota como filhos, todos aqueles que reconhecem Jesus como seu Salvador, como aquele que veio anunciar as boas novas dessa redenção, as boas novas dessa adoção. Entendemos então que talvez aquele que negue ao Senhor
não tenha ainda conhecido essa verdade, não tenha sido anunciado da forma correta essas boas novas, de que ele não é o outro, mas ele é um filho adotivo de um Deus amoroso que enviou seu Filho unigênito para nos resgatar. E ao entender isso, eu tenho plena convicção que o coração desse homem que talvez seja avarento, o coração desse homem que seja de batalha, de guerra contra os filhos de Deus, seja totalmente transformado, porque ele vai retornar à natureza da criação, ele vai voltar a ser, ou ele vai se tornar aquilo que Deus criou ele para ser, um ser relacional de amor. Então nós precisamos alcançar os nossos irmãos, aqueles que estão distantes de nós, e anunciar as boas novas. Ei, acorda! Você não é filho de quem dizem você ser. Você não é filho do espírito desse mundo. Você não é influenciado pelas coisas que esse mundo tem tentado fazer você acreditar. Você é filho de Deus. Meu irmão, e eu quero te apresentar, eu quero te mostrar essas boas novas, os benefícios de viver uma vida integralmente para Deus, em nossas atitudes, em nossos pensamentos, em nosso comportamento, em nossa fala. Será fácil? Claro que não. Teremos grandes desafios. Muitas vezes vamos pensar em desistir e até mesmo pensar se valeu a pena essa decisão. Mas juntos nós venceremos, porque somos uma família, a família de Deus. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse entendimento, por essa compreensão, por entender, Senhor Deus, que nós precisamos, Pai, despertar todo aquele que hoje é cruel, que é injusto, porque tem vivido vocacionado, direcionado pelo espírito desse mundo. Mas nós precisamos apresentar a ele as boas novas. Nós precisamos derramar sobre a vida dele, jorrar de nós o rio de água viva, e que ele possa ser abundado pelo Espírito Santo de Deus, e a ser cheio desse Espírito, todos os sofismas, todas as dúvidas, todas as confusões de sua mente sejam transformadas no poder que há no nome de Jesus. Amém e amém. A graça e a paz esteja com você.